Na apreciação do pedido, levar-se-á em conta o grau de parentescos e as relações de afinidade e afetividade. Aqui, gente, eu já vou deixar nítido para vocês sobre esses itens, né? Grau de parentesco, afinidade e afetividade, toda vez que vai pensar em outra pessoa, né, em cuidar de um outro sujeito, e aí eu já falo, criança, adolescente e o jovem, ou no caso o adulto, o idoso, são itens que são basilares para essa decisão. Grau de parentesco, afinidade e afetividade, né? Todos eles são necessários para pensar. É a primeira preocupação que o próprio sistema judiciário, né, ele traz aí no exercício de se pensar e se colocar sobre essa dinâmica aí estabelecida de outra pessoa participando desse processo de responsabilidade dos outros entes. Parágrafo 4º. Os grupos de irmãos serão colocados sobre a adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta, ressalvada, logicamente, comprovada a existência de riscos de abuso ou outra situação que justifique plenamente a excepcionalidade de solução diversa, procurando-se, em qualquer caso, evitar o rompimento definitivo. Então, preferencialmente, esses grupos de irmãos, eles serão colocados, principalmente no regime de adoção, conjuntamente, né, para evitar. Porém, no melhor benefício de se ter uma família, vamos dizer que por acaso aconteça, né, de ter dois irmãos e uma família só adotar. Mesmo assim, o que ainda é um caso de chamar atenção é que deve-se a todo momento evitar o rompimento definitivo desses vínculos, né? De preferência, o processo normal é que vão esse conjunto de irmãos para a mesma família, seja sob o regime de guarda, tutela ou adoção. Caso visto, né, que não é possível, mas mesmo assim, desses 5 irmãos, 1 ou 2 tem a possibilidade de ir para uma família substituta, né, que aquela família tem interesse inclusive na própria adoção, também, mesmo se isso for deferido, esse vínculo tem que ser preservado com os outros 3 irmãos. Né? Isso é necessário e a própria legislação já deixa isso bem nítido. Parágrafo 5º. A colocação da criança adolescente em família substituta será precedida de sua preparação gradativa e acompanhamento posterior, que é justamente esse estágio de convivência, né? Ou esse maior acompanhamento, no caso de estágio de convivência, no caso aí da adoção. Mas esse acompanhamento muito mais próximo para poder saber como que está sendo a dinâmica dele, né? Frente a essa nova organização aí das suas relações. Realizados por equipe interprofissional, a serviço da Justiça da Infância e Juventude, preferencialmente com apoio de técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantir os direitos da convivência familiar. A gente fala aqui do município porque dentro da organização dos entes federados, né? Mas ter aí toda essa preocupação de estar em loco junto com essa criança, esse adolescente, acompanhando o desenvolvimento aí dos seus vínculos, tudo bem? Vamos falar aqui de algo que também é imprescindível, né? Quando a gente está falando sobre famílias substitutas de crianças e adolescentes indígenas, né? Ou provenientes basicamente dos quilombos. Como que o ECA ele coloca essa preocupação? Que sejam consideradas e respeitadas suas identidades sociais e culturais, os seus costumes, isso importa para a gente entender. Vamos falar sobre isso aqui, sobre os seus costumes, tradições, bem como suas instituições, desde que não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais reconhecidos com essa lei e pela Constituição. Então, trazer aqui, gente, de fato, uma preocupação sobre os costumes, né, ou trazer essa preocupação das identidades, os costumes, as tradições, as instituições, para que não aconteça esse rompimento daquilo que a criança de fato tem direito, que ela acessa a sua identidade dentro da cultura onde se reconheça e onde inicialmente foi criado, já é uma preocupação justamente dentro dessa esfera de crianças e adolescentes indígenas ou remanescentes aí de quilombos. Segundo, inciso 2º, que a colocação familiar ocorra prioritariamente no seio da comunidade ou junto a seus membros da mesma etnia. Então, trabalhar nesse patamar aqui sempre de preservação da própria identidade, né? E a intervenção e oitiva de representantes do órgão federal
responsáveis pela política indigenista, ou seja, dos membros da FUNAI, por exemplo, no caso de crianças e adolescentes indígenas e de antropólogos. Então ela já deixa isso muito nítido, sobre se tratando de colocação de família substituta a partir de crianças e adolescentes indígenas ou de remanescentes de quilombo, que tenha também aí integrantes e servidores do próprio FUNAI, por exemplo, e que também tenha o acompanhamento de antropólogos para estudar esse tipo de ação, perante a equipe interprofissional e multidisciplinar que irá acompanhar o próprio caso, né? Então tem aí toda uma preservação, uma preocupação na configuração e na permanência daquilo que é importante para essa criança, esse adolescente, que é a questão da sua identidade e que todo momento se coloque, né, à disposição essa permanência na família ou pelo menos nessa localidade, assegurando esse tipo de disposto, tá? Não se definirá colocação em família substituta a pessoa que revele, por qualquer modo, incompatibilidade com a natureza da medida ou não ofereça ambiente familiar adequado. Então, uma vez que a gente pensa em colocar em uma família substituta, seja via tutela, né, seja via da guarda, pensa-se sempre no bem-estar da criança. Inclusive, como que se dá esse convívio no próprio cenário familiar em que ela vai ser inserida. Como que é isso? Isso também é uma preocupação já da própria legislação. Artigo 30. A colocação em família substituta não admitirá transferência de crianças ou adolescentes a terceiros ou entidades governamentais e não governamentais sem autorização judicial. Então, tudo que preza pela colocação em família substituta, seja sobre guarda, tutela ou adoção, ela vai ser imprescindível, né? Será imprescindível aí a autorização judicial sobre isso, né? Não tem como não ter uma autorização da própria justiça permitindo, né, essa perspectiva mesmo aí da criança e do adolescente, seja na perspectiva da permanência ou da transferência dessa criança e adolescente para outro tipo de forma, né? Sai da guarda, vai para a tutela, né? E aí importa justamente das grandes dinâmicas, importa esse acompanhamento, essa continuidade aí do serviço, né, mais básico, sempre voltado para o mínimo da instalação de problemas para esse sujeito. Artigo 31. A colocação em família substituta estrangeira só é permitido na categoria da adoção. Então, família estrangeira não pode ter guarda, não pode ter tutela. Existem casos excepcionais? Existem. Tá? E aí existe uma jurisprudência que o próprio STJ ele traz essa linha. Porém, de forma geral, e eu estou trabalhando em casos gerais, não se coloca a questão de guarda e de tutela para a família estrangeira, tudo bem? Só se dá isso no patamar de adoção, inclusive fazendo aí a adoção adotando, aliás, estratégias de estágios supervisionados realizados, inclusive estágios de convivência, né, realizado inclusive aqui no âmbito nacional. Ao assumir a guarda ou a tutela, o responsável prestará compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo mediante termos nos autos. Então, a guarda e a tutela, presume-se aí uma série de responsabilidades, né, de guarda, de cuidados, de deveres com a justiça, né? Seja na perspectiva da educação, seja na perspectiva da socialização moral dessa criança e desse adolescente, como também da prestação sobre os bens que essa criança e adolescente possivelmente possa ter. Se não, tem também esse acompanhamento, né, para além dessas obrigações de ordem de socialização, levar para a escola, né, ter os regimes ali totalmente aplicados para o bem-estar dessa criança e adolescente, tem também aí outras questões como a apresentação disso perante a justiça, principalmente no caso da tutela, né, que tem essa maior supervisão, dependendo aí se for uma tutela dativa, por exemplo, que a gente vai ver. Bem, o que define as competências judiciais, justamente para isso, é que dizem respeito às situações da criança e adolescente. Então, quem é que vai competir sobre a colocação da família dessa criança e adolescente em família substituta? Se se encontrar, né, em uma situação de risco à vulnerabilidade social, vai ser uma incumbência basicamente da VIGE, né, da Vara da Infância e Juventude. Se for uma questão, né, que necessariamente envolva aí uma questão de divórcio, por exemplo, né, ou de um conflito muito forte na família, vai ser mais vinculado à própria vara de família. Vamos pensar também que a gente já até trouxe essa perspectiva e a gente vai começar a aprimorar esse conceito a partir de agora.